Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. Ele é de Araraquara, São Paulo, professor livre docente catedrático da Faculdade de Ciências e Letras, campus Araraquara, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. É também coordenador do Centro de Estudos das Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora Negra, CLADIM, e do Laboratório de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e da Diversidade, LEAD, e coordenador científico do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, ANUP, e ele é também membro da Academia Angolana de Letras e do Conselho Científico dessa academia, e também coordenador do projeto A Grande Travessia, que trata de uma rota marítima Brasil-Angola, com data prevista para dezembro de 2025. No Minas Negras Gerais de hoje, recebemos com muita honra professor Dagoberto José Fonseca. Ocolofé, professor. Colofé Lorum. Salve sua força. Obrigado pela presença aqui nas Minas Gerais, as Minas Negras Gerais. Olorum e Zambi me trazem até aqui. É um prazer estar com vocês nas Minas Negras Gerais, em todo o Brasil e fora dele. Uma honra para a gente aqui. O senhor já conhece Minas, professor? Conheço vários rincões de Minas Gerais, nesse território de mares, de morros. Conheço BH, recentemente estive aí na UFMG. Ah, sim. Aproveitei, dentro da programação que havia, fui até o Quilombo dos Arturos, Montagem. em Contagem. Uhum. Lá reencontrei vários amigos, entre os quais João Carlos Pio, Anaíse e tantas outras pessoas importantes daquela comunidade e das Minas Gerais. Sou alguém que frequenta desde 2002 a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ali a UF, né, a principal universidade daquela região, e quero ser convidado em algum momento para estar na UFTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, já tive na Federal de Uberlândia, mas não fui convidado Olha, ainda para estar na Federal do Triângulo Mineiro conversando com as pessoas de lá. então eu conheço gente lá, hein? Vou passar o seu contato, vou passar suas referências, professor. Com certeza vão lhe convidar. Já estive também na Universidade do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, Sim. né, nessas duas cidades importantes, seja lá em Diamantina, seja em Teófilo Otoni, e já percorri as Minas nessa região mais ao sul, Uhum. né, de Minas Gerais, na divisa com São Paulo, e dentro desse contexto, um pouquinho das Minas Gerais, eu já pude caminhar lá com essa região importante, que envolve Juiz de Fora também. Então, já Uhum. percorri um pouco de Minas, nesse Precisa vir conhecer Tiradentes também, Sim, iremos. né? Assim que Com certeza. possível, faço questão de estar até conversando sobre o futuro do Brasil. Sim. Cidade histórica da época do Ciclo do Ouro ainda. Muitos dos Sim. nossos sofreram aqui. Professor, uma perguntinha. Ah, reconhecer, reparar, religar para seguir. Essa frase representa a luta, né, da população preta brasileira, já visando a conquista de espaços e direitos garantidos pela Constituição brasileira. Eu queria saber do senhor qual a sua visão acerca desse tema no atual cenário do nosso país, nos dias de hoje, e o que a gente pode esperar dos anos que vão se seguir. Olha, esse é o título, inclusive, do programa que nós constituímos, e é dentro desse contexto que nós imaginamos que precisamos dar sequência às nossas trajetórias. Mas não há trajetória possível para nós, para qualquer humano, que não seja olhar para trás
para poder seguir. Mas no nosso caso tem algumas questões fundamentais, que é se reencontrar com o passado, se religar ao passado, reconhecer a importância do passado para poder constituir mecanismos de reparação e de reivindicação desse passado. Por que tudo isso é importante que a gente traz aqui para Negras Minas Gerais, Rogério? É pensar como é que a gente pode se reconciliar com o passado. Eu não estou falando de mim, eu não estou falando de você, eu não estou falando somente da população negra. E eu não falo aqui para a população negra, tão somente, neste canal. Eu também estou falando para a população branca e outras. Da importância da gente se reconciliar com o passado no presente, em função de um outro futuro possível. Não há como mudarmos a trajetória do nosso país sem que a gente, de fato, construa mecanismos de reconciliação com o passado. Isso significa reparar o passado e com todas as consequências desse passado. E se reconciliar com o passado é, de fato, a possibilidade de seguir, sem o qual o Brasil continuará mergulhado no período mais difícil da sua história, que é o escravismo. Ao que a gente vê, né, a luta por um letramento racial é uma luta árdua e difícil, né, principalmente vindo de famílias brancas, né, e que no passado foram detentoras do poder e que escravizaram irmãos africanos ou então pretos nascidos aqui no Brasil, né? E isso vem de encontro a esse projeto de religar, né, com as raízes. O senhor concorda? Sim, eu concordo com isso. O que eu discordo é esse conceito de letramento racial. Por quê? Porque esse conceito, fundamentalmente, ele tem base ocidental. Por mais que a gente possa dizer que estamos combatendo a perspectiva eurocêntrica, euro-ocidental, constituindo uma perspectiva afrocêntrica, ou voltada para os nossos interesses aqui, desta região do mundo, quando eu penso em letramento, eu estou pensando em domínio de letras, quando a nossa cultura ela é fundamentalmente oral. Então, eu preciso construir uma outra base de raciocínio que dê conta daquilo que eu quero. Então, quando eu penso em letramento racial, eu quero o quê? Alfabetizar, eu quero voltar a pensar academicamente na universidade enquanto lugar da construção do conhecimento científico, quando, na verdade, os nossos seres mais inteligentes, que produziram um vasto conhecimento e continuam a produzir um vasto conhecimento, são aqueles destituídos das letras. São os nossos griots, são os nossos antigos, são os nossos avós e bisavós e tataravós que nos trouxeram até aqui. O letramento e as letras, a palavra escrita, ela também é exclusão. A humanidade não nasce letrada, porque letramento significa ter tecnologia de poder. E toda a tecnologia de poder a gente precisa começar a repensar ao que nos leva. Nos Então, leva à exclusão. o termo letramento racial para o senhor, então, não tem tanta importância nesse sentido. Então, ao invés de letramento... O termo letramento racial significa que a gente precisa construir um outro termo para a busca daquilo que a gente dizia no passado, o movimento negro dizia no passado, de construir uma consciência racial, de construir uma consciência étnico-racial. E qual seria o termo certo para substituir letramento racial? Entendo que o conceito mais adequado para isto seja repensar e construir a nossa base, que ela é
oral. E a nossa base oral, ela é transmissora de conhecimento, de ciência e de conhecimento. Então, eu ainda fico com os antigos, consciência étnico-racial ou consciência racial. Muito bem. Não letramento. Uhum. E aí eu estou É, dizendo dos mais antigos até os mais novos, que vêm nesse contexto dos anos 80, dos anos 90, ou como aquilo que Steve Biko também dizia lá na sua África do Sul, a importância de construir uma consciência racial. E que não significa uma consciência racial só de população negra, uma consciência racial também de população branca, porque ela também é racializada. consciência racial. Então, seria esse o caminho para para a gente sair um pouco dessa vertente de letramento racial, segundo a sua visão. Segundo a minha visão, sim. Uhum. Muito bem. Mas eu não sou uma voz que seja uma voz concordante. Eu Uhum. caminho justamente para abrir outras possibilidades. E essas possibilidades só são abertas porque eu vejo que os conceitos não dão conta da nossa realidade ou da nossa perspectiva de futuro. Entendi. O Bom, intelectual não é vivemos. aquele que só lê e escreve ou aquele que está na academia. É justamente aquele que tem consciência do seu papel no mundo. Ele não precisa ter as letras. Ele precisa ter consciência de mundo que ele está e como é que ele atua no mundo. Faz sentido, professor. Então, falando em consciência de mundo, vamos voltar um pouco lá nas suas origens. O professor Dagoberto ainda na infância, qual que era a consciência de mundo dele, passando depois pela adolescência, e o que que levou o professor Dagoberto a chegar à antropologia? Essa é uma pergunta bastante complexa e longa, mas eu vou procurar aqui, na medida das possibilidades, ser simpático a você, simpático aos nossos ouvintes e telespectadores, para tentar fazer um resumo dessa história. Primeiro, Vamos lá. o que me leva a chegar até aqui, né? Porque é isso que está na base da tua pergunta. A primeira coisa é entender a importância de termos uma referência. E no meu caso, eu não tinha uma, eu tinha várias. Eu tinha uma referência que era importante, que era o fato de ter uma mãe e um pai negros, de ter uma avó negra, infelizmente não conheci os outros avós e bisavós. Conheci apenas uma avó negra, minha avó paterna, Teresa de Jesus Fonseca. O senhor é nascido em Araraquara mesmo. Eu sou nascido em São Paulo, eu sou da Ah, em capital. São Paulo? Sim, Olha, sim, eu sou da capital, moro aqui em Araraquara desde 2009, mas eu trabalho na Unesp desde 95. Eu estou há 29 anos na Unesp, como eu sou docente. nascido em São Paulo também, professor. Tá? Então, e aí você vai entender nesse processo. O que me traz, então, é uma referência familiar de uma mãe, de um pai, de tios e tias, todos negros, e uma avó negra, nascida em 1895. Minto, 1893, 5 anos depois da abolição da escravatura, tá? E que faleceu em 1985, com 92 anos. O Ah, que é que ela faz a grande passagem dela, né? O momento mais importante da minha história de vida. Para além de ter nascido, foi o falecimento, a passagem da minha avó. Mas depois eu explico, né? Para você ver como ela é complexa. E a outra pessoa importante nessa minha trajetória é o padre Mauro Batista. Padre Mauro Batista, um padre negro, que era pároco ali da igreja de Nossa Senhora de Fátima,
e que tinha diversas comunidades de base espalhadas por aquela região. Isso em Araraquara, não? Não, Perdão. não, em Essa São igreja. Paulo, É em São Paulo também. Na zona sul de São Paulo, no Campo Limpo. Tá. Eu sou do Campo Limpo, Campo Limpo. o Uhum. Parque Regina, da Vila das Belezas, ali daquela Uhum. região, né? Então, com 2 anos Tá. de idade, eu fui para o Parque Regina, tá? Que é tão muito bem cantada pelos Racionais sobre a questão do domingo, né? No parque, No nas parque, questões. sociais e de Uhum. matança de grupos de extermínio. Fim de semana todos querem diversão. Só na alegria nós estamos no verão de janeiro. São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, cada um será se eu quero. Aproveitar o sol e focar os camaradas no basquetebol. Não pega nada, cara. Estou há 1 hora na minha quebrada. Logo mais, Eu também quase quero fui velocidade. na segunda-feira de carnaval de 1991, com Sério, vários professor? tiros, mas nenhum me atingiu, mas atingiram um amigo que estava do meu lado, porque o grupo de extermínio se enganou e Como tentaram, sempre. se enganou e depois pediram desculpas, né? Mas o que importa aqui é justamente trazer esse elemento. Eu sou da periferia de Campo Limpo, da zona sul de São Paulo, e eu tinha, então, esses familiares e tinha um padre negro, o padre Mauro Batista, que sempre me inspirou. Então, quando eu tinha 5 anos, eu queria ser sacerdote, porque eu tinha um padre que rezava na minha casa, porque não tinha igreja, não tinha capelinha, não tinha. Ele rezava na minha casa, como em outras casas ali do bairro. E dentro desse contexto, eu vendo aquele padre tão admirado por tanta gente dali, então eu quis ser padre, porque ele falava muito bem, era um homem negro, como toda a minha família, então quis ser padre aos 5 anos de idade. Dos 7 até os 11 anos, eu me torno coroinha de uma outra comunidade católica. E aí eu vou conviver com outro padre, o padre Justino, um alemão, né? E que tem ambos coisas muito interessantes, porém distintas. O padre Mauro Batista, um intelectual, que fazia da sua missa uma aula, e o padre Justino, um alemão, que fazia da sua missa uma obra em concreto. Temos que construir esse mundo. Tá? Cada um, na sua perspectiva, me colocam nesse ser que sou hoje. Portanto, são meus 2 mentores intelectuais, 2 padres, né? Um negro e um alemão, ambos, infelizmente, já falecidos. O negro é aquele que vai construir uma base sólida para que eu possa caminhar academicamente. E o alemão é aquele que vai colocar a mim uma necessidade de poder se arriscar. Tanto é que ele morreu quando ele pulou de um paraquedas em 1977, porque ele era um padre paraquedista também. Nossa. Tá? Mas tudo isso para dizer que aos 5 anos, dos 5 até os 11 anos, eu tinha uma perspectiva. Quando eu chego neste período, eu estou dividido entre o que eu quero fazer e o que eu quero ser, mas nesse momento da minha vida, eu também, ao ser jogador de futebol, eu também vi a possibilidade de jogar futebol de maneira profissional. E Jogou aí em algum time famoso? Algum time conhecido? Não. eu comecei a jogar, fui aprovado em 3 peneiras, em 3 testes com muitos garotos e fui aprovado 3 vezes na peneira do São Paulo Futebol Clube. Uau! Eu sou São Paulino e São não Paulino. morava tão longe assim. Aham. O estádio do Morumbi, a minha mãe me levava, né? O Morumbi está ali naquela parte sul também da cidade de São Paulo.
Aham. Então, minha mãe me levava lá aos 9 anos. Mas essa é uma outra história também, tá? Então, eu vou nesse sentido, abandono o futebol por questões objetivas de ensino, porque o futebol era a coisa que eu brincava com os meninos na rua, né? Então, era isso que eu quis fazer e sempre fiz até os 30 anos. Mas o estudo não. O estudo passa e você tem que pegar. Então, eu preferi, porque o São Paulo tinha uma coisa chamada bom de bola, bom de escola. E o técnico, seu Firmo, tinha isso muito firme. E eu também entendia que isso era muito importante. E quando as minhas notas começaram a decair em função do futebol, eu cheguei no seu Firmo e disse para ele que eu não ia ir mais, porque as minhas notas estavam descendo e eu não queria sair da minha turma de aula. Eu queria permanecer na minha turma de aula com os meus amigos. E então eu saio do São Paulo porque os horários iam se chocar também, né, entre o treino e a escola. Então eu prefiro me focar na escola. Isso eu tinha 9 anos para 10 anos. E então faço essa escolha pela educação, em função dos meus mentores também, né? De toda uma trajetória de família e dos mentores. O que vai fazer, então, com que, dos 11 anos para frente, até os 14 anos, eu queria ser advogado, porque eu sempre trabalhei com a noção de justiça social. E entendia que as pessoas do direito tinham essa função de lutar pelos direitos dos outros, daqueles que tinham menos direitos. Só que chega num momento da minha vida que aos 14 para os 15 anos, isso vai até os meus quase 20 anos, 22, 23 anos, eu quis ser dentista. Porque como você, Rogério, que tem um sorriso lindo, eu também gosto de pessoas com sorriso lindos. Obrigado. Mas eu observei uma coisa muito importante na minha trajetória, que era o querer ser dentista, era porque eu gostava de ver e gosto de ver sorrisos bonitos. Mas eu vou entender um pouco mais à frente, já aos 20 anos, que ter sorriso bonito, quando eu tenho a oportunidade de ser um monitor do Mobral e depois um educador de jovens e adultos, quando eu vou trabalhar, né, para montar o meu projeto de educação, eu vou entender que os meus alunos, na sua imensa maioria, não tinham todos os dentes da boca. E aí eu vou entender uma coisa que ela é muito importante. Um ditado popular. Na terra de desdentado, quem tem dente é presidente. E aí eu entendi que não adianta ter só o sorriso bonito. Precisa ter condições econômicas para ter o sorriso bonito. E aí eu entendi que existe desigualdade social para além daquilo que eu via. Porque eu era aquele que também ia para as comunidades assim chamadas na época e continua sendo de favelas em São Paulo, para ajudar a construir favelas, para ajudar a construir morros, para ajudar a fazer ocupação diária, né? Para aqueles que não tinham casa e precisavam ter, na sua imensa maioria, migrantes das Minas Gerais e do Nordeste brasileiro. Então, nesse contexto todo, você vai entendendo que esta população ela é carente de diversas coisas. E essas diversas coisas de sua carência significa desigualdade social, desigualdade econômica, né? Então, desse leque de possibilidades que eu saio do interesse de fazer odontologia e migro enquanto interesse para fazer ciências sociais. Daí você tem a antropologia. Então, é nesse caminho, eu estou fazendo um resumo, né? Mais um resumo completo, deste caminho que me trouxe até as ciências sociais, mas as ciências sociais entram nesse caminho em função de um dado muito importante. O meu contato com
estudiosos, com pessoas que estavam fazendo seus cursos, seja na PUC de São Paulo, seja na Universidade de São Paulo, fazendo seus cursos de História, de Geografia, de Ciências Sociais, e aí eu vou entender que as Ciências Sociais abarca uma complexidade de áreas que me atende para além da Geografia ou para além da História. Então, eu vou para as Ciências Sociais e vou estudar na PUC de São Paulo, faço várias coisas na PUC, mas em 1987 eu precisava, né, concluindo o meu curso, tá, eu precisava ter alguém que pudesse me orientar e que tivesse doutoramento. E aí eu já tinha uma aula com uma professora que foi a minha orientadora de 87 até 2000, 13 anos de trabalho conjunto, né? Com a professora Josildete Gomes Consorte, que hoje está com 94 anos, né? E junto a gente tem feito, aí continua fazendo várias e boas conversas. O que é importante disso é que naquele momento ela era a única professora negra da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com doutoramento, e ela aceita a minha proposta de fazer um estudo sobre as piadas racistas no Brasil, que nasce, então, desse projeto, que vai virar depois o meu mestrado e que vira um livro, né? Você conhece aquela. Mas o mais importante disso é que ela me aceita enquanto alguém que, para ela ser minha orientadora nesse projeto, assina os documentos para que eu possa, de fato, iniciar todo esse trabalho de pesquisa, né, que já tinha sido iniciado com a professora Bader Burian Savaia, mas a Bader, naquele momento, não tinha um doutoramento para seguir comigo para as questões que envolviam CNPq e tantas outras coisas, né? Então, mas o que é interessante disso? A professora Josildete Gomes Consorte, né, que tem uma história brilhante, é tida e a vida é reconhecida no mundo acadêmico como a dama da antropologia brasileira, a primeira bolsista CAPES internacional, uma mulher negra e baiana, né, lá naquele momento da fundação da CAPES. Então, ela aceita ser minha orientadora e ela está na antropologia. Então, eu vou para a antropologia em função da professora Josildete Gomes Consorte, mas, como eu sempre digo, eu não faço só antropologia. Eu faço todos os estudos pertinentes para a gente entender a gama de complexidade que envolve os estudos sobre as nossas populações, em especial sobre a população negra nesse país. Então, é assim que eu vou para a academia e para a antropologia em especial. Maravilha, doutor. Uma história muito bonita, né? Teve seus altos e baixos, dramas, né? Como qualquer preto brasileiro, né? Guerreiro. O senhor tem aí, deixa aí a sua marca e continua lutando. E, aliás, o senhor também citou o seu livro, né? Lançado naquela época. Você conhece aquela. Eu queria que você desse um breve explicativo sobre essa obra, por gentileza. Olha, eu vou dizer para você que essa obra ela é um marco. É o primeiro estudo feito no Brasil na área das ciências humanas e sociais envolvendo piadas racistas. Dagoberto, o que você nos conta nesse seu livro? Você conhece aquela, a piada, o riso e o racismo à brasileira? O que você traz nesse livro? Olha, Rodrigo, eu entendo que nesse livro eu trato um pouco daquilo que foi o próprio mestrado, né? O mestrado que se deu em 94, no entanto tem uma história anterior a ele que é importante ressaltar. É um trabalho que nasceu justamente de uma piada contada por um amigo para mais 3 amigos, eu era um deles que estava ouvindo. E essa piada vai retratar um pouco a ideia de que o negro já nasce roubando, né? Com isso, eu me perguntei por que uma piada com esse teor contada naquele momento específico, quando do nascimento de uma criança.
foi isso que me motivou a pensar, a refletir sobre isso. Isso lá em 1985. Isso me levou a trabalhar por 9 anos para juntar material, né, bibliografia, fazer pontes, anotações das diversas áreas do conhecimento, para montar aquilo que foi o meu mestrado. Então, um mestrado de uma inter e uma multidisciplinaridade muito grande, porque eu vou desde as ciências sociais, antropologia, política e sociologia, passando pela história, pela geografia, pelo direito, pelas áreas biológicas, para construir esse material que virou agora este livro. O que nós temos, portanto, qual é a dimensão das pessoas, qual é o nível de consciência das pessoas sobre racismo no Brasil? Né? Então, o estudo é justamente para a gente entender e desarmar e desmontar piadas racistas. Então, o estudo é fundamentalmente como é que a gente constrói um mecanismo de ridicularização do outro, de tornar o outro menor, de desqualificar o outro, com um sentido de correção, porque a piada tem um sentido corretivo. Ele é violento para ser corretivo. Só uma pausa. Esse livro você lançou em que ano? Perdão? Esse livro foi lançado em 2009. 2009. Depois saiu uma outra reimpressão, porque o governo de São Paulo comprou uma reimpressão dele e saiu pelo FNDE, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, foi comprado um lote para professores da rede pública estadual. Interessante. Tá? E sai agora, mais recentemente, a segunda edição dele, agora em 2024, que sai a segunda edição dele, 24, 23 agora, né, eu acho que é 24, que sai a segunda edição dele com toda essa discussão feita, né? Então, dentro desse contexto todo que a gente aí está trabalhando. Não minto, o que saiu a segunda edição é o outro, é Políticas Públicas e Ações Afirmativas. Esse não teve a segunda edição ainda, tá? Mas já teve a segunda reimpressão, que foi atender aos interesses do governo de São Paulo naquele momento de 2012. Perfeito. Eu quero esses 2 livros autografados, hein, professor? Tá certo, mas tem outros, tem outros. Opa! O que eu acho que hoje, nesse momento, de minhas publicações, é esse livro, você conhece aquela, pela atualidade dele, mas também este outro livro, que é Políticas Públicas e Ações Afirmativas, ambos da editora Selo Negro, do Grupo Sumos, e também este livro que tem uma conexão muito íntima com o projeto A Grande Travessia, com esse programa que você cita também, para que a gente possa se reconectar, se religar aos antepassados, à África e tudo mais, que é Um Povo, Duas Nações, que saiu pela editora Dandara, que é o título é Um Povo, Duas Nações, Angola, Brasil, o Mundo Bantu no Atlântico, que saiu pela editora Dandara. Esse é recente, é de 2024, deste ano. Tá? Oba! Tô vendo se o senhor vai ter que me dar mais livros aí, então, autografados. Tem vários livros. Oh, maravilha. Professor, falando em dois mundos, um povo, dois mundos, vamos falar um pouco sobre esse grande projeto que o senhor está coordenando, que é a Grande Travessia. O que o senhor pode nos elucidar sobre esse projeto tão promissor? Olha, eu diria para você, Rogério, e para todos aqueles que estão nos ouvindo no Minas Negras Gerais, que o projeto A Grande Travessia não é apenas um projeto. O programa Reconhecer, Reparar, Religar para Seguir, Memória e História dos Nossos, Mundo Atlântico em Terra Firme,
ele é mais do que projetos ou programas. Eles são histórias de vida e, no meu caso, uma missão de vida. Saindo do Porto de Santos e passando pelos portos do Rio de Janeiro e Salvador, com destino ao porto de Luanda, em Angola, o projeto A Grande Travessia é uma epopeia afro-brasileira que fará uma diáspora inversa e cultural rumo às nossas raízes, propondo o retorno, o reencontro, o reconhecimento e uma reparação após séculos de escravagismo. A embarcação será a de um navio cruzeiro. Os passageiros terão suas cabines, além de contato com cursos, arte, religiosidade, música e farão negócios, em um clima de alegria, reflexão, reverência aos ancestrais, conhecimento e celebração. Eu entendo que os meus antepassados, aqueles que fizeram com que eu chegasse até aqui, cito os meus familiares, cito aqueles que conviveram comigo, os meus mentores e todo o caminho que eu percorri com muitas pessoas juntos, que me trouxeram a possibilidade de construir este programa com 3 projetos, né? Então, um programa com 3 projetos, um tripé, que fala de um primeiro projeto que envolve aí pessoas que vão sair do Brasil de diversas áreas das ciências humanas, mas também de algumas áreas das ciências biológicas, e iremos de avião. Vamos de avião a Angola, enquanto pesquisadores, para fazer turismo de investigação. E nesse turismo de investigação é irmos ao Arquivo Nacional de Angola e levantarmos, selecionarmos, catalogarmos, fazermos toda a higienização bacteriológica, microscópica, e aí começar a catalogar e restaurar aquilo que for necessário para então digitalizarmos todos os documentos do tráfico transatlântico Angola-Brasil, do século XVI ao século XIX. Angola é possui o maior acervo documental da história do tráfico transatlântico do mundo. Registros da venda e envio de africanos aparecem em muitos arquivos. Eles contam uma história de horror sobre revolta e exploração. No Museu Nacional da Escravatura de Angola, em Luanda, o diretor Vladimiro Fortuna diz que o legado do tráfico de escravos ainda assombra o país. Durante quase 4 séculos, esse país, essa região que hoje chama-se Angola, esteve intensamente envolvido neste fenómeno e foi prejudicada a todos os títulos. O tecido social foi destruído e hoje vivemos as consequências do tráfico de escravos e da escravatura. Séculos de domínio colonial combinados com a escravatura fomentaram conflitos em África que aumentaram a pobreza e a instabilidade, diz Fortuna. O tráfico de escravos desestabilizou as sociedades africanas. Não foi possível, durante os processos de tráfico de escravo, escravatura e colonização, as sociedades africanas reorganizarem-se. Por vezes, tenta-se esquecer esta parte importante da história desse país. E razão pela qual o Museu Nacional da Escravatura existe. Esta pequena casa e capela com vista para o mar faziam parte do comércio de escravos de Luanda. A bela vista contrasta com as experiências deploráveis que aconteceram aqui. Neste edifício, os cativos foram convertidos ao cristianismo antes de serem enviados para enfrentar o seu destino como escravos no Novo Mundo. O rio Kwanza, que desagua no Atlântico ao sul de Luanda,
era uma importante rota comercial e as pessoas que viviam perto das suas margens foram arrastadas pelo tráfico de escravos. É onde foram apanhados a maior parte dos escravos, porque eles eram raptados, vendidos, mas mesmo os raptados depois era para serem vendidos, e eram os intermediários africanos. Hearst diz que a escravatura drenou a região de precioso capital humano. A força de trabalho, mas também saiu a inteligência e saiu a habilidade. Precisamos dessa força para sairmos ou para avançarmos para uma situação melhor em África. Portugal aboliu oficialmente o tráfico de escravos em 1836, mas Angola ainda está a tentar reerguer-se do seu legado. O tráfico de escravos em Angola surgiu quando alguns navegadores portugueses, apoiados pela burguesia portuguesa em 1482, chegaram à foz do rio Zaire, onde foram feitos os primeiros contactos com representantes do Reino do Congo. Naquela altura, reinava Zingankuvu como rei do Reino do Congo. Zingankuvu acabou se apercebendo da chegada dos portugueses apenas em 1484, 2 anos depois do primeiro contato na foz do rio Zaire. Simples contacto em 1484 com o rei do Congo mudou todo o sistema de governação de um reino. A família real converteu-se ao cristianismo por intermédio de padres católicos que vinham com portugueses, que acabou de os batizar. E em 1489 foi enviada a Lisboa a primeira embaixada conguesa. Parece que é uma grande coisa, né? Um grande avanço, mas não é. Os interesses dos portugueses era outro e do Reino do Congo era também outro. E nem mesmo com a subida de Nzingambemba em 1507, algo estrondoso aconteceu. Os tugas tinham planos A até Z para explorar os africanos e até hoje vivemos triste realidade. Tugas explorando angolanos e ganhando melhor para a mesma prestação de serviço. Esses documentos estão se perdendo, Rogério. Precisamos ativá-los. Precisamos restaurar alguns e digitalizar todos eles, porque nós estamos perdendo muitos documentos do século XVII e do século XVIII, né? Além dos documentos antigos do século XVI e do século XIX. Então, estamos perdendo esses documentos e precisamos, um grupo de profissionais, irmos a Angola, fazermos isso. Esse é o projeto número 1. Já está tudo conversado, acertado com o governo angolano, em especial com a diretoria do Arquivo Nacional de Angola, certo, a diretora Constança Seita e toda a sua equipe, com o ministro da Cultura de Angola, onde o Arquivo Nacional de Angola está vinculado, meu querido amigo e irmão Felipe Zal, ministro da Cultura de Angola. Então, isso foi constituído desta maneira. O segundo projeto é um projeto similar, que é digitalizarmos todo o acervo que está presente no Brasil sobre o escravismo no Brasil. Se de Angola é o tráfico, aqui é o escravismo, né? E tudo o que significou o tráfico lá, a captura em toda a região que envolve hoje Angola, as rotas que foram feitas no passado, no território da atual Angola, até chegar aos portos de Angola, e aqueles que vieram para cá, que saíram dos portos de Angola e aqui vieram. E aqueles que não vieram para cá, mas foram mortos lá, antes de embarcarem. Então, esse é o primeiro estudo. O segundo é entender, estudar e levantar todos os documentos do escravismo no Brasil no mesmo período, do século XVI ao século XIX, que estão presentes no Arquivo Nacional do Brasil, estão presentes nos arquivos dos estados, estão presentes em cartórios do país, em diversas cúrias, em diversas situações também nas Santas Casas de Misericórdia.
Boa parte dessa documentação foi queimada, ainda século XIX ou começo do século XX, não é isso? Esses documentos, deixa eu destacar duas coisas para nós entendermos. Muito se acredita que a ordem dada ou o projeto elaborado, né, e eu começo pelo projeto, o projeto elaborado por Joaquim Nabuco e que sai do parlamento brasileiro e que vai para o executivo aplicar, e naquele momento o ministro da Fazenda do Brasil é Rui Barbosa, Rui dá uma ordem, mas naquele momento Rui já não era mais o ministro, ele deu a ordem e saiu, porque ele foi se candidatar à presidência da República. Ele se candidatou 2 vezes à candidatura à presidência da República e por 2 vezes ele foi derrotado. Mas é uma outra história que depois a gente pode trazer e tem os estudiosos que podem aprofundar isso. Mas o fundamental é que o projeto é de Joaquim Nabuco. E a gente tem uma história de que Rui Barbosa mandou queimar. Só que a gente não fala do autor do projeto. E foi Joaquim Nabuco. Que é Joaquim Nabuco. Então nós vamos empurrando com a barriga problemas ancestrais. Eu volto à questão da abolição, né, que eu tenho insistido tanto nas minhas entrevistas. Eu falei há pouco do José Bonifácio, do diagnóstico. Existe também um outro diagnóstico que era feito pelos abolicionistas do século XIX, especialmente Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, na semana da votação da Lei Áurea, tem uma frase famosa, num discurso dele no parlamento, em que ele diz o seguinte: eu lamento que a sepultura, o túmulo da escravidão não seja largo o suficiente para abrigar também a herança da escravidão. E esse é o nosso problema. Ou seja, nós fizemos a Lei Áurea, fechamos o túmulo e está resolvido. A herança da escravidão está fora. É como um zumbi. Continua andando por aí, não está dentro do túmulo da Lei Áurea. Então, o que é importante destacar é que o Executivo manda acontecer algo. Isso na passagem do século XIX para o século XX. O que é interessante, Rogério, é que a gente precisa entender uma coisa. Se o atual presidente da República dá uma ordem hoje, isso vai por todo o sistema muito rapidamente, porque nós temos a internet, todos os sistemas interligados. Sim. Mas se a gente pensar que, naquele momento da nossa história, uma ordem dada no Rio de Janeiro não chega no Brasil todo ao mesmo tempo. Demora muito tempo. Alguns documentos foram queimados. Poucos documentos foram queimados. A maioria dos documentos foram preservados. Sejam nas casas das pessoas, sejam nos cartórios privados. Os cartórios são entes privados. Os cartórios são entes privados, portanto, cartórios esses que guardam, né, documentos de pessoas e de instituições, que não queimaram os documentos. Sabe por quê, Rogério? Porque se acreditava que a Lei Áurea fosse uma lei que não fosse pegar como tantas leis nesse país. Então, as pessoas e as instituições não queimaram os documentos. Eles existem. Tanto é que nós, aqui em Araraquara, pelo estímulo deste professor que vos fala, quando lá em 2015 fui ser membro do Conselho Nacional, né, pela história da escravidão no Brasil, né, a Comissão da Verdade sobre a Escravização Negra no Brasil, né, conduzida pela Ordem dos Advogados do Brasil, e eu fui consultor e assessor,
Eu já dizia isso, os documentos existem. Eu dizia aqui em Araraquara, muitos não acreditaram que os documentos existissem. Mas eu tive que insistir por 2, 3 meses com a militância negra da cidade, com os advogados da cidade, com a OAB da cidade, com o parlamento municipal, os vereadores, até que começaram a verificar que era possível que os documentos existissem. E se constatou que os documentos existiam. E isso virou um livro. Nós temos um livro sobre a história comprovada que traz os documentos de compra e venda de população negra escravizada no município de Araraquara. E que muitos... Vocês catalogaram toda essa documentação? Sim, nós temos digitalizados todos os documentos que estavam em um cartório, precisamos avançar em outros cartórios da cidade, porque nós sabemos que há vários outros documentos presentes na cidade. Foi uma experiência única na minha vida, e eu acho que na vida de todo mundo presente ali, ao passo que a gente sente surpresa, é uma dor tamanha também. Porque uma coisa é quando a gente estuda, quando o professor nos conta, por exemplo, que foi o processo da escravidão no Brasil. A outra é quando você vê um documento oficial da época, falando sobre compra e venda de pessoas. Compra e venda de pessoas. E a moça do cartório, ela fez questão de nos separar alguns trechos mais contundentes. O primeiro livro que eu abri dava conta de uma escravizada de 87 anos, que estava sendo partilhada num processo de inventário entre os 3 herdeiros de um senhor de terras daqui. Ela havia sido dividida 33% da sua existência para cada um dos filhos desse senhor. E quando eu escutava os meus professores dizendo que houve um tempo onde as pessoas que tinham a minha condição de existência da pele, do corpo, foram tratados como objeto, ler aquilo causava muito impacto, né? É um tempo onde o ser humano não é visto como ser humano. É um tempo onde grita o escândalo do que foi feito com o negro no Brasil. Mas a questão é, Araraquara é uma cidade recente, com um pouco mais de 200 anos, e ela tem muito documento, proporcional à sua história. Você imagina uma cidade como Salvador. Você imagina o que a gente não vai encontrar na última cidade a admitir a abolição da escravatura, que era Campinas, né? Então você tem cidades como Santos, como São Paulo, como tantas outras cidades muito maiores que Araraquara e muito mais velhas do que Araraquara, o que essas não podem ser contadas. Então há muito material que está por aí e a experiência de Araraquara, eu já tinha essa experiência antes. A experiência de Araraquara agora é uma experiência maior, de um livro de cerca de 500 páginas de documentação, dá-nos conta de que há muito que ser feito. Só que esses documentos também estão se perdendo. Pelo tempo, pelo desinteresse e pela necessidade de esconder o passado de diversas famílias negras escravistas nesse país. Esse é o projeto... Casa Grande. A Casa Grande ainda com seus tentáculos, encobrindo as coisas. Isso. Esse é o projeto número 2. O projeto 3 é a Grande Travessia. Então, se no projeto 1 a gente vai de avião, se no projeto 2 a gente se descola de avião até o Rio de Janeiro, e aí eu estou falando um grupo de pesquisadores de diversas instituições, liderados pela Unesp, né, para fazer isto, junto ao CEDEM, à Unesp, ao UNUP, a um conjunto, portanto, de instituições universitárias do país, podendo fazer isto, mas o projeto 3 diz outra coisa. E aí a experiência tem me colocado a seguinte questão:
Rogério, eu já tive 2 vezes em Moçambique, conheço, né, uma vasta área do território moçambicano. Já tive agora recentemente, esse ano tive na África do Sul, e o ano passado eu estive em Angola. Só que em Angola eu já fui 13 vezes. Eu vou a Angola desde 2004. Uau! Eu conheço Angola muito bem, né? O território eu conheço bastante, não todo, mas conheço bastante. E também eu conheço muita gente em Angola. Mas as 13 vezes que eu fui, Rogério, não dá conta da gente entender como é que os nossos vieram. Os nossos não vieram de avião. Os nossos não vieram na classe econômica ou na classe executiva de um avião. Os nossos vieram de navio. O projeto 3 é justamente isso. É entender o trajeto que os nossos fizeram até aqui. Então, se nos 2 projetos eu vou de avião, no terceiro eu tenho que ir pelas águas. As águas me trouxeram e nos trouxeram. E é pelas águas que a gente deve voltar. E por que voltar? Para que a gente reencontre, neste retorno, reencontre os nossos antepassados. Antepassados esses que saíram da costa angolana, dos portos de Angola, mas não chegaram no Brasil. O Rogério chegou ao Brasil. O Dagoberto chegou ao Brasil. Mas os nossos irmãos e parentes, tios, tias, não chegaram. Por favor, mi princesita africana. Por favor. Enséñame este baile. E são esses que precisam ser também reparados, reconhecidos. Essa é uma população de milhões de pessoas. Pode ser algo em torno de 2 milhões de pessoas que saíram dos portos de Angola do século XVI ao século XIX e não chegaram ao Brasil. Pode ser um número menor, pode ser um número maior, mas de qualquer maneira o número passa
algumas centenas de milhares. O que é importante, então, fazer? É fazer a grande travessia pelas rotas marítimas do Atlântico, as rotas do passado serem retomadas no presente, para que a gente consiga, de fato, reencontrar os nossos antepassados, os que se encontram em terra firme em Angola e aqueles que estão no fundo do oceano. Então, o projeto A Grande Travessia, ele tem como marco importante isto: o retorno, o reencontro, o reconhecimento, a reparação. Não é só a reparação de nós que estamos vivos, é a recuperação daqueles que foram assassinados e jogados no oceano. Todos nós fomos sequestrados. E um direito constitucional, universal, é de que todo sequestrado, quando livre, ele possa voltar a seu território de origem, para reconhecer os seus antepassados, para dizer que está bem e que está vivo, mas ele precisa ter o direito de voltar. E não pode ser ele que vai comprar passagem de volta. São vendedores e compradores que precisam arcar com esse ônus. Seja os estados de Angola, seja o estado do Brasil no presente, mas também os diversos estados envolvidos nesse processo. Seja Portugal, seja a Inglaterra, seja todos os países, os Estados Unidos, que tinham mercadores também atuando aqui nessa região do mundo, que compreende o Brasil. Então, a gente precisa entender que esse é um movimento importante, que o mundo já faz isso e já discute isso. No Brasil, a gente também discute isso, mas de maneira muito tímida. Nós precisamos também reparar aqueles que estão no fundo do oceano. E não é de uma maneira material, mas é de uma maneira ritual, cerimonial. Então, o projeto A Grande Travessia traz uma base, sim, cultural, sim, acadêmica, sim, educativa, sim, comercial, mas ele traz fundamentalmente uma perspectiva mítica, religiosa e mágica. Então, é esse conjunto de situações que a gente está envolvendo nesse projeto. Eu sempre, Rogério, nessas 13 viagens que eu fiz a Angola, todas de avião, eu sempre me perguntava, está faltando alguma coisa. Eu não sabia o que era. E hoje, olhando para a primeira viagem, quando eu chego em Angola em 2004 e desço do avião e coloco os pés naquele território, eu sinto que minhas pernas bambeiam, porque é a emoção de pisar no solo sagrado do território dos antepassados. Eu vi do meu lado muitas pessoas que eu também não conhecia, nunca as tinha visto, deitar no chão daquele aeroporto, na pista de pouso, deitar e ajoelhar e beijar o solo. Eu só fiz o sinal da cruz, mas eu senti que minha perna bambeou. E talvez por isso eu fiz o sinal da cruz, porque minha perna bambeou. Eu não sei o que veio primeiro, entende? Mas o fato é que minha perna bambeou. E quando eu chego no hotel, no 25º andar do Hotel Presidente, na época era Hotel Presidente Meridian, esse Meridian não tem mais, é só Hotel Presidente, que está na Baía de Luanda, lindíssimo hotel. Eu chego no 25º andar dele, faço como todo mundo faz, coloco as malas no chão do apartamento que você vai ocupar, daquele quarto, coloquei as malas no chão e me dirigi à janela e abri a persiana, né,
ali aquela cortina, não era persiana, aquela cortina. E no que eu abro a cortina, eu dou de frente com o porto de Luanda e imediatamente uma voz me vem ao meu ouvido e diz: você voltou de onde saiu há 400 anos atrás. Naquele momento, Rogério, se minha perna bambeou no aeroporto, ali naquele quarto de hotel, eu sentei e chorei. E hoje, depois de fazer tantas idas a Angola, como eu disse, 13 vezes, eu sempre entendi que faltava alguma coisa, eu não sabia o que que era. O senhor sente, então, Hoje, que o senhor pode ter vivido em outras vidas ali, sim, em Angola? sim, sim. Isso já foi medido também por eles de lá. Inclusive, Veja. a última que me disse isso foi a atual diretora do Arquivo Nacional de Angola, Constança Seita, que eu contei essa história para ela. Ela viu eu fazendo algumas coisas em Angola que eu não sei porque eu fiz, mas eu fiz. E todas as vezes ela dizia para mim: Zambi conhece seus filhos. Você de fato está na tua casa. E quando aconteceu isso com você, é Zambi falando com você. Você voltou para casa da onde saiu há muito tempo atrás e agora está voltando. Então, dentro desse contexto, né, não é o Dagoberto fisicamente, né, mas é o espírito que volta, né, e reconhece esse caminho. Então, dentro desse contexto todo, quando eu estou dizendo, eu sempre senti que faltava alguma coisa. E eu senti, nesses últimos anos, e conversando muito desde 2008, com o atual ministro da Cultura de Angola, Filipe Zau, né, meu irmão mais velho lá em Angola, numa entrevista que ele me dá para o meu pós-doutoramento em 2008, e depois da entrevista a gente vai conversando mais e mais, aprofundando várias coisas, mas uma coisa que a gente percebe nesse diálogo com ele é que nós não sabemos tudo o que aconteceu com eles quando nós saímos de lá. E, de outro lado, eles não conhecem tudo o que aconteceu conosco Com a gente aqui. quando a gente veio para cá. Uhum. Daí a necessidade do diálogo. Sim, né? somos a mesma família. Uhum. Como está escrito neste livro, é apenas o mesmo povo, mas que a gente foi construir duas nações. Uns ficaram e construíram a Angola que tem hoje. Outros vieram para cá e construíram o Brasil que somos hoje. Com cara de Angola. Com cara de Angola. Tá? Então, e é justamente isso que faz com que a gente possa entender os nexos, mas não tem como fazer este caminho mais de avião. Há uma necessidade de construirmos uma outra rota. Que rota? A rota dos antepassados. Se a gente quer, de fato, trabalhar com, né, este passado, nós precisamos fazer o caminho de volta que esse passado fez aqui. E eu tenho dito para as pessoas, quando a gente perde algo em casa, eu que agora, há pouco, antes da gente começar a conversa, eu dizia para você, eu estava procurando meu óculos. Então, eu voltei aqui a esse escritório de trabalho e fiz o caminho de volta. E eu localizei o meu óculos, porque eu fiz o caminho de volta. Então, a gente precisa fazer o caminho de volta para recuperar os nossos antepassados, reconhecê-los enquanto nossos antepassados, que muitos estão do outro lado do Atlântico, mas muitos também estão no fundo do Atlântico. Ambos precisam ser recuperados, reconhecidos e reparados. Então, a dimensão do projeto A Grande Travessia, ela tem também essa dimensão. E é uma responsabilidade de dois governos hoje, o de Angola e o do Brasil, em fazerem com que esse movimento seja, de fato,
factível. O projeto está pronto, os dois governos já têm conhecimento. Recentemente, a ministra Aniele Franco deu uma entrevista sobre o projeto, reconhecendo a importância do projeto, né, e trazendo o projeto para um programa que é o Rotas Negras, que envolve o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério do Turismo do Brasil. Perfeito. As pessoas, autoridades do governo de Angola também estão dando entrevistas e trazendo justamente isso, mas é um projeto que nasce do diálogo com as autoridades angolanas, entre os quais o ministro da Cultura, Felipe Zau, e aqueles que estão no Brasil também na condição de ministros e demais autoridades, e diversas instituições brasileiras hoje estão apoiando. Né? Antes da nossa conversa aqui, eu estava numa conversa muito fraterna, né, com o pessoal do Instituto da Cor, né, de dados sobre o racismo no Brasil, e já de primeira mão, Rogério, ninguém sabe disso, você vai ter esse furo de reportagem. Vamos lá. O Instituto da Cor vai se responsabilizar em liderar todo o trabalho dos impactos do projeto A Grande Travessia, do ponto de vista dos dados quantitativos e qualitativos. Olha, que interessante, professor. Isso é de suma importância. Sim. Quando a gente diz, por exemplo, qual é o impacto de um projeto como esse sobre a cidade de Santos? Do ponto de vista da infraestrutura de Santos, de hotelaria, de alimentação, de transporte, para as pessoas chegarem ao Porto de Santos. Santos e outras cidades portuárias, né, como Rio, Salvador, Recife. Isso. Como no caso, Salvador e Rio de Janeiro, que vão receber o projeto também. Qual é o impacto dessas cidades? Qual é o impacto da gente pensar a nossa juventude negra fazendo parte da tripulação e formando uma tripulação negra que vá a Angola e demais países, né, africanos, nesse projeto A Grande Travessia, que ele não para em Angola, ele vai à frente, né? Nós já começamos a dialogar com a diplomacia de diversos países africanos que querem receber esse projeto, né, nos seus países. Então, nesse contexto, já estamos em diálogo, também estamos recebendo mensagens, e-mails de pessoas desde os Estados Unidos, passando pelo Peru, né, que querem fazer parte desse projeto no futuro. Querem agora, eu estou dizendo, agora são os brasileiros, né, mas vocês poderão estar junto conosco. Então, você tem todo o impacto disso, né, pensar fundamentalmente qual é o impacto que a gente vai ter com os professores fazendo esses cursos, estando em Angola, né, o impacto das pessoas da área da saúde, da área do empreendedorismo, do mundo empresarial, fazendo curso, estando em Angola, né, do afroturismo ou do turismo afro-referenciado. Então, qual é o impacto disso? Então, você tem várias questões que estão vinculadas ao projeto que fazem com que muitos parceiros estejam presentes nesse projeto e queiram participar. Então, muitas pessoas estão vindo junto conosco, mas a gente está dizendo uma coisa que é objetiva, porque ouvimos isso e entendemos isso de ambos os governos, que esse não é um projeto que a gente possa tratá-lo como qualquer projeto, porque também é um projeto de dois governos. Então, os dois governos estão se empenhando e vão se empenhar para financiar todo esse trabalho, né, que é esse projeto chamado A Grande Travessia, que eu tenho para mim, que é mais do que um projeto, é uma missão de vida, né? E esse para projeto todos nós, professor. Isso, e esse projeto coloca para nós uma questão que é a retomada de todas as rotas marítimas do passado no presente. As rotas do século XVI ao século XIX, de África para o Brasil, precisam ser recuperadas e retomadas
agora com uma condição: a população negra, que já era majoritária naquele momento nos navios, continue sendo majoritária nos navios. Só que agora com o seu conforto respeitado. Porque se os nossos antepassados vieram amarrados e maltratados, nós queremos voltar com dignidade para fazermos o caminho de volta e reconhecermos esse passado. Então, envolve 2 governos, envolve 2 estados, envolve diversas instituições públicas, mas também envolve e envolverá diversas instituições privadas, porque nós entendemos que esse projeto pode ter a participação de todos. Então, é desse contexto que a gente precisa ter. Minha gente, olha só o que eu encontrei aqui. Eu encontrei o site da grandetravessia.com. Então ele fala pra gente um pouco do retorno, do reencontro, o reconhecimento e a reparação, né? Que é o lema do projeto. Um projeto que vai acontecer em dezembro desse ano. Tá? Então saindo de Santos, passando pelo Rio, Salvador, com direção a Luanda. Aqui tem algumas informações adicionais, ó. Aqui embaixo alguns parceiros, como o Governo Federal do Brasil e o Governo de Angola. E a Unesp também. Tá bom? Então fica aí a dica. Vale salientar também que o Minas Negras Gerais é parceiro nesse projeto. Então tamo junto. Fica aqui o convite para vocês conhecerem o site da grandetravessia.com. Valeu! Muito bem. O Minas Negras Gerais se sente honrado também em estar participando desse projeto grandioso. Que bom que Minas Negras Gerais possa estar dentro do projeto, possa ocupar o seu espaço lá nesse projeto, sim, mas que as Minas Gerais como um todo participem do projeto, conheçam o projeto, e tantos outros para além das Minas Gerais, que esse projeto de fato alcance o mundo, e nós temos parcerias importantes, como a agência Reuters está também junto conosco, né? Então, nós temos aí diversos parceiros, agora o Instituto da Cor se colocando na tarefa de liderar as pesquisas para ver os impactos quantitativos e qualitativos antes, durante e depois do projeto, né, desse trabalho com Angola, e olhar para ver como é que se constrói também os impactos em Angola. Então, tudo isso a gente tem aí, são vários parceiros chegando, para que a gente possa fazer, públicos e privados, para que a gente possa fazer isso. O Sistema S também está entrando, seja o SESI, seja o SENAI, seja o SEBRAC, já dizendo da importância de participar também desse contexto, mas que precisa ter uma decisão mais nacional, então a gente também está trabalhando para que o Sistema S, do ponto de vista nacional, também faça isso. Estamos conversando com o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, né, para que também todo o sistema de justiça nos apoie nesse projeto. Então, nós estamos dialogando com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário deste país, que é o Brasil, que é o nosso país, mas também estamos dialogando com todas as forças presentes em território angolano para que tudo isso possa acontecer. E vai acontecer. Já está acontecendo, né, professor? Sim, já está acontecendo, só que a gente precisa colocar o pé no navio. Maravilha. Só uma última perguntinha com relação a esse projeto. Porque o senhor disse que é membro também da Academia Angolana de Letras, né? Há quanto tempo o senhor já é membro dessa academia? Eu sou membro da Academia Angolana de Letras desde agosto último. É muito recente. É recente? É muito recente o meu ingresso. A Academia Angolana de Letras se colocou e tem se colocado, né, no papel, né, daquele que assumiu a sua presidência por um período, que foi, e é Paulo de Carvalho, que foi reconduzido agora, né, a presidência da Academia Angolana de Letras, com diversos parceiros da Academia Angolana de Letras, com a tarefa de ampliar a academia para além daquilo que já existia,
fazer um diálogo mais intenso com pesquisadores de outras partes do mundo que estudam e têm relevância em seus estudos em seu país de origem e em Angola. Nesse sentido, um grupo de pessoas foram convidadas a participar enquanto membros correspondentes da Academia Angolana de Letras. Né? Nós somos membros com as mesmas obrigações e responsabilidades e direitos dos membros angolanos, mas por termos nascido fora do território de Angola, nós somos correspondentes. Tá? É as mesmas tarefas, as mesmas funções, porém não somos angolanos, como prescreve os termos da Academia Angolana de Letras. Tá? Certo. Então, nesse movimento, 2 brasileiros, em agosto último, são convidados e tomam posse em novembro. Sim. Eu e uma pessoa chamada Sônia Jorge, professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sônia Jorge, sim, sim. Tá? Uhum. Então, apenas nós 2 do Brasil, nesse momento, assumimos essa tarefa de sermos mesmos correspondentes da Academia Angolana de Letras por todas as obras e o caminho que nós percorremos nesses anos todos. Eles olharam toda a nossa produção, toda a nossa reputação, e o que fizemos no passado e o que fazemos no presente. Então, olharam tudo isso e nos fizeram um convite. Eu aceitei, Sônia também aceitou. Então, nesse contexto todo, outros, né, Elísio Macamo e tantos outros, né, foram convidados para estarem e todos aceitaram o convite. Então, dentro desse contexto, hoje, membro da Academia Angolana de Letras, membro do Conselho Científico da Academia Angolana de Letras e membro do Comitê Editorial da revista Academia, da Academia Angolana de Letras. Então, tenho 3 funções hoje dentro da Academia, então, são muitas obrigações e trabalhos, né? Mas o que é mais interessante, a Academia Angolana de Letras apoia esse projeto, a Grande Travessia. Que maravilha. A Academia Angolana de Letras está apoiando uma festa literária Angola-Brasil em 2025. A Academia Angolana de Letras está apoiando também o encontro de academias de letras de pequenos municípios para estarem lá, para que a gente possa dar também possibilidade e visibilidade às pequenas academias, para além da Academia Brasileira de Letras, que estão muito conhecida e falada, existem academias de letras dos pequenos municípios brasileiros. Nós queremos levar algumas, né, para participarem também de um encontro, né, com os acadêmicos, com as pessoas da literatura e acadêmicos que estão em Angola. Então, são 2 momentos de encontro, este encontro das academias e uma festa literária Angola-Brasil, que vai acontecer dentro desse grande complexo projeto que é a Grande Travessia. Então, é importante que as pessoas entendam que o projeto A Grande Travessia ele é um complexo de projetos, né, de atividades que estão ali vinculadas. São muitas atividades, com muitos grupos, com diversos segmentos da população brasileira que vão estar lá. Né? Então, essa comunidade de 2.000 pessoas, de diversos segmentos da sociedade brasileira, podendo estar lá, fazendo essa travessia, saindo de Santos, no dia 1º de dezembro de 2025, passando pelo Porto do Rio de Janeiro e ao Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, depois caminhando, né, pelas águas do Atlântico, pela costa brasileira, até Salvador, e depois rumando para Luanda. O que é importante é que diversos vão se dirigir a Santos, diversos vão ao Rio, diversos vão a Salvador,
mas a representação da sociedade brasileira e dos estados brasileiros estarão representados aí. Mas nós não vamos parar só nesse momento de ida. Então, várias atividades vão acontecer durante a ida, são 7 dias de viagem, 7 dias em Luanda e na Grande Luanda, em Angola, e depois o nosso retorno. Então, nós devemos sair no dia 1º de dezembro, chegar lá no dia 7 de dezembro, fazer um conjunto de atividades em Angola em uma semana, e saímos de Angola no dia 14 e chegarmos no Brasil no dia 21. É muita coisa para 7 dias apenas, hein, professor? São 3 semanas de muitas atividades. Então você tem, né, a ida e a volta e a permanência lá em território angolano. E o que é mais interessante, Rogério, nós vamos levar pessoas mais velhas, mas nós queremos levar também, vamos levar crianças, para que as crianças entendam o caminho que os nossos antepassados fizeram e entendam o trabalho que as gerações do passado tiveram e que elas consigam responder a seu tempo e em suas condições o passado, lá no futuro, quando elas estiverem. E nós queremos que o presidente Lula, o maior líder do mundo vivo, ele possa entender e compreender a importância desse projeto para a sociedade brasileira, para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, mas também para o governo de Angola, para o Estado de Angola e para a sociedade angolana, mas entender também que é um imperativo que ele também entenda que nós precisamos retomar todas as rotas marítimas do passado no presente e que o Brasil se coloque na tarefa de até 2050 fazer com que as rotas marítimas do passado sejam alcançadas. Então, numa meta de 25 anos, a gente estabelecer, portanto, que o Brasil vai se reconectar pelas águas marítimas às nossas relações com o continente africano. Eu já iniciei as conversas sobre a nossa relação com o Benin. Já fiz e estou fazendo conversas sobre as nossas relações com a Guiné-Bissau, com o Senegal, com a Guiné-Conakry, com a Gâmbia. Cabo Verde também não? Agora, nesse momento, não. Tá? As pessoas perguntam, mas ninguém traz. Mas essas 2 localizações, vamos pensar assim, dessa costa africana já entraram em contato e já começamos a conversar sobre isto. Mas o que é importante, Rogério, é que isto está dentro de um marco, né, a ser retomado. Nesse atual momento, nós também, hoje, estabelecemos, com o infeliz passamento de nosso querido irmão Boaventura Almeida dos Santos, né, que foi idealizador e criador da primeira experiência afro-referenciada do Brasil, com pessoas negras, fazendo a costa atlântica, saindo de Santos, Búzios, Salvador, Maceió, com a subida à Serra da Barriga. Grandiosa da nossa experiência arte-referenciada em alto mar. Essa experiência me traz a lembrança do Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King. Então, mais do que um sonho, ela foi a realização de um trabalho em coletivo. Estou aqui no último dia de uma experiência incrível, que foi participar do cruzeiro, mas com uma experiência afro-referenciada que é
para mim, enquanto mulher preta, fez toda a diferença. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2024. Esse cruzeiro afro-referenciado é divisor de águas no qual nós temos e estamos sentindo toda a energia desse cruzeiro. Nesse momento, o mais importante de tudo deste cruzeiro afro é essa emoção que aflora dentro de mim, onde eu olho para os meus. Eu tive a oportunidade de prestar atenção no rastro do navio e comecei a me lembrar das leituras que fiz sobre a mudança do comportamento dos tubarões quando os negros eram jogados ao mar. De uma parte do mundo, do continente africano, e caminhamos para a América amarrados. Agora a gente pode fazer este caminho livres e fazermos o contato com a África de maneira livre, mas reconhecer e reparar os nossos antepassados que ficaram no fundo desse oceano. Feliz por conta de que o projeto que nós sonhamos, tanto contigo quanto com todos nós aqui. Vem com a gente, vem. Então, essa idealização e essa realização feita esse ano, do dia 3 ao dia 10 de fevereiro de 2024, um grupo de 22 pessoas, em sua imensa maioria negras, fizeram isso, sabendo que estavam entrando dentro de um navio da MSC Cruzeiros, o Grandiosa, o maior navio que já navegou pelas águas do Atlântico Sul, pela costa brasileira, com uma população de 6.000 pessoas, e esse grupo pequeno, do ponto de vista estatístico, inexistente. 22 pessoas, nem todas elas negras, mas o fato é que essas 22 pessoas sabiam o que estavam fazendo no navio. E saíram de Santos, foram a Búzios, Salvador, Maceió, foram à Serra da Barriga, para conversar, para entender a rota atlântica, a rota da costa do Atlântico do Brasil, que foi as rotas do passado no presente. Essas rotas existem, e nós precisamos trabalhar com essas rotas e fazermos parte desses navios e colocarmos os nossos marcadores até o ponto de que a gente consiga ter um navio para fazermos especificamente isso. Turismo de memória, turismo de investigação, turismo afro-referenciado. Então, com o passamento, né, do Boaventura, nosso irmão Boaventura, que eu chamava carinhosamente de Boa, nós estamos trazendo essa experiência afro-referenciada, trazendo essa primeira experiência afro-referenciada feita em 170 anos da nossa história, nunca foi feita. Desde o fim do tráfico, uma população negra não faz isso. Só que agora nós fizemos isso livres. Todos nós pagamos as nossas passagens, mas fizemos isso sabendo o que estávamos fazendo. Nós não fomos lá para beber, nós não fomos lá para ficar pulando em piscina, nós fomos lá para buscar reconhecer o nosso caminho de volta e fazê-lo também acontecer. Esse projeto do Boaventura é um projeto que vai agora fazer parte da Grande Travessia. Então, a Grande Travessia traz para dentro de si um terceiro projeto, porque já tinha trazido e trouxe outros dois. Então, esse do Boaventura entra agora, infelizmente com o seu passamento, mas também o professor, né, Jair Martins de Miranda, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio,
tem como projeto do Congo ao Valongo, um projeto também que envolve o reconhecimento do grande império ou do grande reino do Congo e do Valongo no Rio de Janeiro como dois marcadores importantes reconhecidos pela Unesco enquanto patrimônios da humanidade. Então, esse projeto também foi incorporado pela Grande Travessia. E o projeto que envolve vocês aí, e que bom que eu estou falando com você, a importância do projeto da professora Rosa Margarida, professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, juntamente com demais professores da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, entre as quais, né, Ana Paula de Menezes, tantas outras pessoas da UFMG, que criaram o projeto Sankofa, e no projeto Sankofa, juntamente com o professor Eurico Gunga, né, da Universidade Agostinho Neto, e do Instituto Politécnico Alvorecer da Juventude, de Angola. Então, nós também trouxemos esse projeto para dentro da Grande Travessia. Então, nós queremos, sim, que o Sankofa das Minas Gerais, que se espalha por todo o território mineiro, e chega, inclusive, membros do Sankofa em São Paulo. Eu também sou membro do Sankofa agora, estive na UFMG recentemente, num evento do Sankofa. Eu e o meu pai acadêmico, Kabengele Munanga, não confundir o mentor intelectual com pai acadêmico, tá? Então, são distintos. Então, nós estivemos aí com a minha querida amiga Nilma Lino Gomes, com a professora Rosa Margarida e tantas outras pessoas maravilhosas, professor Natalino também. Então, de modo que a gente possa também ter, né, dentro desse projeto A Grande Travessia, outros tantos projetos que a gente vá fazer esse caminho, sim, juntos, para a retomada das rotas do passado no presente. Começa por Angola, porque é o local que maior número de população do continente africano veio ao Brasil e construiu esse Brasil. As marcas de Angola no Brasil são enormes, né? Não há marcas maiores na sociedade brasileira do que as marcas de Angola no Brasil. Muito se fala do Benin, muito se fala da Nigéria, né? Muito se fala de outros países como Moçambique, mas nada se compara à contribuição de Angola e o que Angola fez ao Brasil. E eu, como eu digo, nesse livro, Um Povo, Duas Nações, como eu já disse antes, não há Brasil sem África. Mas a gente precisa entender e considerar, não há Brasil sem Angola. Angola é o que é em função, quer dizer, o Brasil é o que é em função de Angola. Angola existiria sem o Brasil, mas o Brasil não existiria sem Angola. Então, sem dúvida, professor. Isso é um dado importante para a gente entender, e vocês estão em Minas, falam tanto em Congado, e vocês sabem a importância do Congado em Minas Gerais. Sim. O Congado nada mais é do que a grande contribuição de Angola para a nossa cultura. Mas não só, né? Mas não só. Então, é dentro desse contexto todo que a gente pode dizer da importância de Angola à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro, né, enquanto um dado importante. Então, é disso que se trata todo esse trabalho que envolve também a minha presença na Academia Angolana de Letras. Muito bem. Professor, poderíamos nos estender aqui por horas e horas, né? Com certeza. Mas o nosso tempo é meio limitado, né? Mas nos encontraremos em várias outras ocasiões, eu tenho certeza disso. O Minas Negras Gerais
em nome de toda a população preta mineira, queria agradecer por o senhor estar colaborando com a gente aqui no canal, com o seu testemunho, né, com a sua história de vida. Né, o senhor é um guerreiro, um estudioso, um grande intelectual. Gratidão imensa por nos proporcionar tanto conhecimento e gostaríamos que o senhor pudesse nos deixar aí uma mensagem para pretos e pretas em Minas Gerais, São Paulo, Brasil e mundo afora. Por gentileza. Eu queria agradecer o seu convite, Rogério, o convite do Minas Gerais para estar aqui, nesse praticamente o último dia útil do ano de 2024. Falar da importância desse momento para mim, porque este ano comemora os meus 20 anos que eu estive em Angola pela primeira vez. Eu estive em Angola em novembro de 2004, pela primeira vez. Então, esse ano se completa 20 anos da minha relação com Angola, 20 anos que Zambi falou aos meus ouvidos. Então, que muitos possam ter a possibilidade de estar em solo angolano para que Zambi consiga falar consigo, para que Zambi possa dizer qual é o seu caminho, qual é o seu destino e o que você faz ali. Zambi nos fala aqui, por intermédio de diversas pessoas, com diversas entidades, com diversos enquices, mas nada como estar em Angola para ouvir Zambi falar no seu ouvido e entender a importância de que você é filho dele. Então, trago para mim, então, essa mensagem de que todos e todas que puderem possam estar junto conosco nesse processo. E fortalecer, mesmo aqueles que não puderem ir, que não forem selecionados para irem, possam apoiar este projeto, porque não será possível talvez ir agora, mas será possível ir depois. Não só para Angola, mas para toda a costa africana. A importância, a segunda mensagem que eu deixo, é que possam acompanhar um pouco desse projeto, dessa nossa ação, no www.agrandetravessia.com. E, dentro desse contexto, entender um pouco também o site que está sendo construído. Site esse que vai ter diversas línguas, porque ele está buscando alcançar o mundo. Ele vai ter a tradução do português para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o italiano, para o alemão, para o japonês, para o mandarim, a língua chinesa, para Umbundo, né, a língua Kimbundo e a língua Kikongo. Então, nós também teremos dar as informações através do nosso site, também à população de Angola, nessas que são as 3 grandes línguas de Angola. Há outras línguas, mas essas são as 3 grandes línguas de Angola. Então, nós queremos fazer com que as pessoas possam acessar esse material. As parcerias que nós temos agora com Minas Gerais, a parceria que nós temos com o Pool Preto, que envolve o Áfricas, que envolve o Portal Afro, que envolve o Canal Africanamente, né, e outras parcerias que a gente está considerando, e trazer para dentro desse projeto é fundamental. Não se repara o passado sem reparar o presente e o futuro. Então, eu dizia, naquele momento, Rogério, que a Grande Travessia, ou o programa, quando se fala de reconhecer, que se fala de reparar, e na Grande Travessia que se fala do retorno e do reencontro,
é também a gente construir um outro R, o R da reconciliação. Conversarmos com aqueles que tiveram seus parentes lá atrás, no passado, que jogaram os nossos parentes do navio. Falar com aqueles que puderam vivenciar a experiência de ter seus parentes no passado escravizando pessoas no Brasil. Conversar com aqueles que fizeram tudo isso acontecer. E como é que nós vamos encontrar os mecanismos e as possibilidades de que na conversa e com trabalhos efetivos nós consigamos, para gerações futuras, o que nós não conseguimos na nossa geração. Uma infância antirracista, uma infância feliz, onde a população negra e a população branca possam se olhar no 13 de maio e um dizer para o outro na sala de aula, uma criança dizer para a outra em sala de aula: me perdoe o que meu antepassado fez com o seu antepassado. E que nós vamos caminhar juntos para construir uma outra sociedade. A Grande Travessia também tem essa missão, de fazer com que as crianças possam construir um outro futuro, diferente desse presente que nós temos, diferente e muito daquele que os nossos antepassados tiveram. E eu quero dizer desde já que em 2025 nós estaremos juntos, todos nós, comemorando em Angola e comemorando no mundo todo os 50 anos de independência de Angola. Nós não vamos para lá também para não fazer e participar dessa comemoração dos 50 anos da independência de Angola. A Grande Travessia faz o convite a que nós possamos comemorar com os nossos irmãos de Angola a independência. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado ao Minas Negras Gerais. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A vocês que nos ouvem, que nos assistem e que estão até agora junto conosco. Obrigado. Maravilha. Conversei hoje com o antropólogo, professor doutor Dagoberto José Fonseca, de Araraquara, estado de São Paulo. Doutor Dagoberto é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra gente. Tamo juntos. Obrigado. E aí, gostou do vídeo e quer colaborar com o canal? Envie agora um Pix com qualquer contribuição para minasnegrasgeraispix@gmail.com. Ajude o canal